Então, eu vou começar hoje o meu bate-papo com vocês e vamos fazer a nossa prece inicial. Quem quiser deixar um copinho de água aí, para a gente poder pedir proteção dos amigos da espiritualidade, aqueles que nos acompanham, para que todos juntos possamos, com bastante amor, com bastante fé, com bastante coragem, sintonizar Jesus, nosso irmão maior, pedindo proteção a Deus, nosso Pai, pedindo proteção aos nossos amigos protetores, os nossos anjos guardiões, os protetores do nosso lar, da nossa casa espírita, para que juntos, com bastante amor, bastante fé, possamos tirar o melhor proveito desta tarde. Senhor, esteja conosco, nos abençoe, que possamos entender e praticar um pouquinho mais desse ensinamento a ser trazido nesta tarde de hoje. Que assim seja. Então, o que foi reservado para a gente conversar sobre hoje é um pouquinho sobre esforço, esforço contínuo. Nós tiramos essa primeira ideia de um livrinho do Divaldo com a Joana, Vidas Vazias, é o último livro do Divaldo que a Joana escreveu. E a Joana sempre traz mensagens de fé, de coragem, de bom ânimo. E a gente tem percebido ultimamente que a gente está precisando bastante disso, né? Então, a primeira ideia que nós vamos ter nessa tarde vai ser o seguinte: nós vamos imaginar assim. Então, a gente vai tentar entrar dentro de uma historinha. Cada um de vocês, então pensa que aconteceu isso com você. Você estava procurando um emprego, queria fazer alguma coisa, ganhar um dinheirinho, que estava precisando de um extra lá para casa. Aí você foi conversar com um amigo e ele falou: olha, eu tenho sim um terreno para limpar, vai te dar um pouquinho de trabalho, porque a grama está muito alta, a gente está com bastante entulho lá, então vai ter bastante serviço para fazer. Mas se você quiser, estiver disposto, você tenta durante, né, o período do dia, das 8 às 5, horário comercial, ver o que você consegue fazer lá. Quanto que você quer para fazer esse serviço lá no meu terreno? Aí você olhou, pensou bem, falou: puxa, um trabalho forte desse, né? Pesado, dia de sol. Ah, R$ 300 é muito? A pessoa olhou e falou: não, se você fala que seu trabalho vale R$ 300, eu vou te pagar sim R$ 300. Você faz aquilo que você puder de melhor. E aí, naquela alegria daquele trabalho daquele dia, você vai, tira o entulho, corta a grama, arranca o mato. E é um trabalho cansativo, né? Muito suor, durante o dia, dificuldades de remover as coisas, aparece um bichinho daqui, uma barata dali, e aquela loucura, mas você lá feliz. Nossa, que bom, esses R$ 300, eu vou poder usar esse dinheiro para algumas coisas que eu estou precisando. Então, eu vou estar ali, pensando naquele dinheiro, que delícia hoje, né? Passa o dia feliz e contente. Quando dá 4 horas da tarde, você está vendo que ainda tem algumas coisas para fazer, mas você tem certeza que fez o melhor, que talvez não acabe, mas que já deixou tudo muito bem encaminhado. Aparece o seu amigo, né, que é o dono do terreno, com uma pessoa que começa a trabalhar lá também. Aí você fica feliz, cumprimenta a pessoa, que bom, chegou agora, vai ajudar a terminar, e ali naquela 1 horinha, né, das 4 às 5, acabou o serviço. Aí, na hora de pagar, você recebe seus R$ 300, fica muito agradecido, né? Muito obrigada, esse dinheiro já estava realmente precisando, vou sair daqui, tenho várias coisas para fazer. E a pessoa que está ao lado recebe também os R$ 300. Ó, aqui são seus 300 e a pessoa que chegou depois também os 300. Pronto. A gente sabe que isso daí, às vezes, é motivo de acabar com toda a alegria daquele dia, com toda a felicidade daquele trabalho. Foi um dia de suor, um dia contente para receber R$ 300. Mas aquela dor, aquela mágoa, aquela sensação de injustiça, de ver que a pessoa chegou 1 hora atrás e recebeu R$ 300,
às vezes pode bater como Aí a pessoa pergunta, escuta, mas eu fiquei aqui trabalhando o dia todo e recebi R$ 300. Como é que você vai pagar R$ 300 para ele também? Olha, quanto que eu combinei com você? R$ 300. Então, eu combinei R$ 300 com ele também. Mas ele chegou agora, ele não fez nada, ele nem pegou o dia de sol, ele nem terminou de sujar a mão. Não interessa, eu vou pagar os R$ 300 para ele. É claro que essa ideia eu tirei da parábola dos talentos, né? Fiz aqui um remake da parábola do trabalhador da última hora, que está em Mateus, quando o senhor da vinha, né, percebe que aquele que ficou lá esperando o dia inteiro para trabalhar chegou com a mesma boa vontade e pagou quanto ele quis, né? Então, a gente lê aquela parábola, a gente tem um entendimento. Mas pensar que quando isso acontece conosco, a parábola do filho pródigo, saber que nós temos um irmão que saiu, que gastou tudo, e nós ficamos lá honestamente segurando, e se ele volta com todas as regalias. Também essas coisas, às vezes, tiram todo o mérito de um dia de trabalho. Esses pequenos acontecimentos durante o dia. A gente trabalhou, e às vezes um desequilíbrio que a gente tem, uma sensação de que a gente foi injustiçado, faz todo aquele dia de trabalho a perder. Por quê? Porque a gente está tentando todo dia construir o reino de Deus no nosso coração. Então a gente quer que a sementinha que está lá dentro germine. Só que para isso a gente tem que cuidar, a gente tem que podar, a gente tem que regar. E quando aparece um acontecimento desse que nos desequilibra, parece que a gente esquece de tudo. É como se naquele dia a gente deixasse as sementes todas morrerem. Então, a construção que a gente tem para fazer esse terreno germinar tem que ser constante, porque senão a gente pode perder toda a lavoura. São as montanhas, né, que a gente tem que todo dia remover. Cristo falou: se tiveres fé, vai conseguir remover aquela montanha. E é a fé que a gente tem que ter todo dia para remover essas montanhas. Esses altos e baixos que a gente tem, esses desequilíbrios que a gente tem, às vezes por uma mágoa, por um sentimento ruim que nos causam, eles podem atrasar e muito a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual. A Cláudia falou muito bem na live dela do mês passado, aliás, foi esse mês, no começo do mês. A Cláudia falou muito bem sobre equilíbrio. Então, nós temos que fazer o possível para estarmos com bom ânimo, para estarmos equilibrados durante todo o percurso, porque esses pequenos desequilíbrios que a gente tem pode fazer a gente perder toda a lavoura que a gente plantou. Sabe aquela história de que você está plantando, está feliz, a sua grama está indo bem, mas de repente você decide olhar para a grama do vizinho e ver que a sua não está tão boa assim? Você resolve parar de cuidar da sua grama porque você vê que a do vizinho está indo muito melhor, e aí você já vai querer saber o que, que ele faz, você já se descontrola, já acha que você não é merecedor, que Deus gosta mais dele, que a chuva lá que cai lá é melhor, que a terra dele é melhor. Então, descontrola tudo. Então, é por isso que a gente tem que ter o esforço constante, por isso a palavra, o tema, esforço contínuo. A gente tem que ter o esforço contínuo na nossa vida para a gente não se desequilibrar, para a gente conseguir manter esse foco. Porque, às vezes, o mal que nos atinge dói tanto quanto o bem que atinge ao próximo. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Por isso, o esforço contínuo. Quando a gente vai olhar no Evangelho, né, um pouco sobre esforço, para ver aonde que tem isso, a gente encontra em Erasto, nos Sedes Perfeitos, né? Quando ele fala... deixa eu pegar... Erasto. A gente tem que ter tanto esforço para domar os nossos maus instintos, né? Então, ele diz que conhece-se o bom espírita pelo esforço que ele tem em domar os seus maus instintos. Então, esse esforço que a gente tem para domar os maus instintos, a gente encontra muito no Evangelho.
que a gente tem que estar muito atento, muito vigilante o tempo todo para domar esses maus instintos. No livro dos Espíritos também a gente vê no capítulo da perfeição moral, quando ele fala dos vícios e das virtudes. Quando ele começa a falar o Kardec começa a fazer as perguntas dos vícios e das virtudes, ele começa com a questão 907, depois ele vai até a questão 912 falando das paixões. E o que são essas paixões? Ele fala que essas paixões são aquele ânimo que a gente tem para ter vontade de trabalhar, para ter vontade de progredir. Então, por isso que a gente tem essas paixões, como é a história do terreno. Eu resolvi limpar o terreno porque eu precisava muito daquele dinheiro naquele dia. Eu quero trabalhar, eu tenho necessidade do dinheiro. Então, aquilo para mim me deu aquele ânimo, aquela vontade. E por que elas são más, essas paixões? Porque acontece com o desequilíbrio. Tudo que a gente leva em excesso é desequilíbrio. Então, quando eu começo a me comparar as minhas necessidades com as necessidades do outro, já é um desequilíbrio, porque nós somos seres únicos. Embora nós estejamos todos interligados, nós somos seres únicos. Então, nós precisamos manter sempre equilibrado. Então, nós temos lá o Kardec perguntando sobre as paixões do 907 até o 909. E ele segue perguntando quando que essas paixões podem nos fazer mal? Quando elas são como um animal. Quando ela acontece como se ela fosse um animal que não foi domesticado. Se a gente domesticar um cavalo, ele vai ser dócil. Se a gente domesticar um cavalo, ele vai ser dócil, ele vai ser útil para nós. Mas se a gente parar de domesticar esse animal, se a gente não tiver esse animal domesticado, a gente deixar ele nos governar, se o animal ou os instintos começam a nos governar, isso sim é que nos faz mal. Então, a gente tem que ter essas paixões. E na questão 909, o Kardec pergunta, né? Como que a gente pode fazer para vencer esses instintos? Se a gente tem condições de vencer esses instintos maus. E ele diz que sim, muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Ele fala que é muito simples a gente conseguir vencer esses instintos maus. Muito mais fácil do que a gente pode imaginar. É só a gente querer usar a nossa vontade. O que nos falta, ele escreve assim na questão 909. O que nos falta é a vontade. Pessoal, o vídeo tá chegando bem aí? Peraí. Acabei ficando com uma dúvida aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, ele fala que o que nos falta para a gente conseguir domar esse animal é o equilíbrio, a vontade da gente de se melhorar. Então, quando acontece isso, da gente perceber que o outro se deu melhor do que a gente, que o outro realmente está tendo mais facilidades que a gente tem sim que se equilibrar o tempo todo. A gente não pode deixar esse instinto nos deixar abatidos. Então, e ele segue na questão, a última questão que ele faz, a 912, ele pergunta, e os nossos amigos, né, a gente pode contar com os nossos amigos espirituais para isso? Ele diz sim, vocês podem contar com os anjos guardiões de vocês para vencerem as más tendências. Então, ele já falou que nos falta vontade, ele diz que os nossos amigos espirituais estão aí para nos ajudar nessa melhora. E por que nós, então, ficamos muito, às vezes não conseguimos, mas eu não consigo me melhorar, eu tento, mas qualquer coisa me desequilibra, eu fico angustiado à toa, eu não consigo manter o equilíbrio, porque nos falta vontade, nos falta esforço de vencer. Nos falta aquele ânimo de falar, não, eu vou conseguir, né? De acordo com o que o Kardec falou. Nos falta aquela vontade de nos melhorarmos. Então, nós temos que perceber o seguinte, se a gente usa os recursos
da prece todos os dias, né? A oração, a gratidão a Deus quando a gente se levanta, a gratidão a Deus antes de irmos dormir. Se a gente usa o estudo, se a gente usa do atributo de uma boa leitura, se a gente usa o atributo de um bom diálogo, de manter a tarefa no bem. A tarefa no bem, ela é considerada a melhor arma para qualquer dificuldade que a gente tenha para mudança de caráter. Então, a tarefa no bem, ela consegue nos deixar de um jeito tão animado que a gente consegue eliminar vários dos nossos vícios enquanto a gente está trabalhando no bem. A gente está se esforçando, enquanto a gente está tendo coragem para nos melhorarmos. Então, a gente tem a bênção de participar de um grupo espírita, a gente tem a bênção de poder fazer o evangelho no lar, a gente tem a bênção de conhecer todas a literatura, né, que está à nossa disposição. Então, a gente tem que usar isso como nosso aliado, para quando um dia a gente receber uma bênção, algo que a gente queria muito e trabalhou muito para ter aquela bênção, na hora que a gente tiver lá na mão, para a gente não se sentir traído como a gente se sentiu no trabalhador da vinha. E falar, mas eu fiz tudo isso para conseguir o bem, mas eu estou vendo que a pessoa que está aqui do meu lado, ou eu estou vendo que a pessoa que não fez tanta coisa também está merecendo. E a gente põe todo o nosso trabalho a perder, quando a gente para de olhar para as nossas dificuldades, os locais onde temos que chegar e começa a ficar observando só o que o outro tem, o que o outro deixou de ganhar e o que o outro faz. Então, eu acho que essa parábola, além de todas, né, todos os outros ensinamentos que ela traz, como o fato daquele que chegou e trabalhou com boa vontade, e aí ele foi o escolhido, né, para receber a mais, porque ele estava lá esperando. Então, todos os ensinamentos desta parábola que a gente já conhece, além disso, a gente pode tentar levar para a nossa vida também. Então, agora, para a gente encerrar, tem uma historinha do Emmanuel que eu achei num livrinho desses do Chico Xavier, um livrinho, né? A gente fala livrinho porque às vezes é pequeno, mas grande em conhecimento. E que é perguntado para o Emmanuel, né? O Chico Xavier pergunta para o Emmanuel, ou alguém pergunta e o Emmanuel responde, como que a gente pode, o que a gente pode comparar com a vontade que a gente precisa ter, né? Como é que a gente pode se preparar para essa vontade? Aí o Emmanuel conta essa história. O Emmanuel fala que estava tendo um incêndio de grande vulto num museu, um lugar que tinha muitas obras de arte, um lugar maravilhoso. E aí a equipe espiritual, além dos bombeiros, né, a equipe espiritual foi chamada para socorrer as pessoas que estavam dentro deste museu. Então a equipe espiritual saiu, chegou lá, conseguiu afastar as pessoas, conseguiu abrir os espaços para as pessoas perceberem o incêndio e saírem. Todas as pessoas saíram ilesas, a equipe espiritual conseguiu, com a ajuda dos bombeiros, com a ajuda de quem estava ali perto, vencer esse incêndio, essa retirada das pessoas. Aí nisso, a equipe toda da brigada que chegou lá, os bombeiros, chegaram com aparatos maravilhosos, escadas imensas, mangueiras de última geração, chegaram com carros enormes, correndo. A hora que eles foram apagar, e aí a espiritualidade estava vendo todo aquele acervo sendo destruído, de obras de arte, quadros maravilhosos, tapetes, coisas, né, muito bonitas sendo destruídas. E eles olharam e viram os bombeiros lá fora, né, sem fazer nada. E aí a espiritualidade olhou e falou, o que está acontecendo? Aí veio um instrutor que estava com eles e falou assim, eles trouxeram todos os aparatos para apagar o incêndio, só que esqueceram da água. E é exatamente isso que acontece com os seres que recebem muito na encarnação. Eles pedem para virem inteligentes, para virem num espaço de cultura, eles pedem para virem com capacidade, talvez com poder para agir em nome do bem. Mas quando chega lá,
o que falta para eles, o combustível deles é a vontade. Eles vão adiando, vão pondo sempre a culpa no outro dia, e por conta disso eles colocam tudo que eles receberam da espiritualidade, todo o arsenal que eles tinham para se melhorar, eles não usam a vontade. Então é isso que eu queria passar um pouquinho para vocês, é isso que eu me propus para a gente discutir nessa tarde de hoje em relação ao esforço. Então eu aproveito agora, antes de fazer a nossa prece, com aquele passe maravilhoso que a gente sabe que a espiritualidade vem para nos ajudar, até como impulso para o nosso bem-estar. Eu quero lembrar que a gente tem de quarta alguns encontros no Zoom, né? De quarta-feira à noite, a gente tem o Mauro às 20 horas. A gente tem encontros do Evangelho, que o Alexandre abre às 8h30, alguns dias da semana. Nós temos, terça-feira, nós teremos a live do Celso. Então, nós temos sempre a oportunidade de estarmos juntos. Às quartas-feiras, às 1:45, no nosso núcleo, nós já estamos com estamos com Evangelho e Passe Coletivo, né, à tarde. E um curso também que o Genésio faz sextas-feiras, que vai ser agora dia 14. Então, assim, devagarzinho, quem já pode, voltando, ou então online, na internet, mas eu peço muito para todos nós estarmos unidos, porque a espiritualidade precisa da gente, mas a gente precisa muito mais dela. E essa nossa união, essa nossa vibração, esse nosso encontro de almas que a gente tem, de oração ao mesmo horário, isso tudo serve de combustível para a espiritualidade. Continuar fazendo o socorro dela, tanto para os encarnados, somos nós tão carentes, como para aqueles desencarnados, que nós sabemos que estão perdidos, que não tem para onde ir. Então é muito importante que nós nos encontremos sim, que nós ligamos um para o outro, entramos no grupo de WhatsApp, estejamos sempre conversando, mantendo a nossa vibração, para a gente poder, junto com a espiritualidade, enquanto nós auxiliamos, nós unimos, nós damos combustível para eles nos auxiliarem, tá bom? E é isso que eu peço para todos nós: união, amor, coragem, bom ânimo e força. Então vamos agora pegar o nosso copo de água e vamos respirar fundo e vamos deixar que esse passe que vai ser atribuído hoje para nós seja também uma harmonização para o nosso lar, uma harmonização para os nossos familiares. Então vamos cerrando os nossos olhos e vamos, Senhor, com muito amor, com muita fé, remover a montanha da dúvida, da dor, da desesperança, do nosso lar, do nosso coração e destes desencarnados, Senhor. Senhor, pedimos que entre em cada canto do nosso lar, em cada canto da nossa casa, que a sua luz possa higienizar, possa encher, Senhor, de alegria, de coragem e de esperança. Todos que estão habitando este lar. Senhor, pedimos por os desencarnados que possam ser socorridos. Pedimos pela nossa comunidade, Senhor, do Milete, as mães com seus filhos, da comunidade carente, que possam ter coragem e força, Senhor. Pedimos por todos os trabalhadores, encarnados, desencarnados. Pedimos por nós, Senhor, que estejamos cada dia mais confiantes, mais certos da sua grandeza e do seu amor.
Nos acompanhe, Senhor, nas noites para que possamos ter paz, bons sonhos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muita gratidão. Então, gente, muita gratidão por vocês, pela nossa casa, que possamos estar reunidos novamente na terça-feira. Então, todos nós unidos, vamos passar, Senhor, por esse momento que é apenas uma montanhinha, uma pedrinha no nosso caminho, em que a gente vai passar por cima, vai contornar, mas logo estaremos todos juntos, novamente, juntos fisicamente. Hoje, virtualmente, eu digo a todos vocês, é muito bom poder estar aqui e pertencer a um grupo deste. Obrigada, Senhor, por nos ter colocado no mesmo caminho. Obrigada, gente.